Uma mãe idosa decidiu visitar sua filha rica, já que ela não atendia o telefone. Mas ao abrir a porta da mansão, descobriu algo que a deixou sem palavras. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. Benedita caminhava lentamente pela estrada de terra, o corpo já curvado pelo peso dos anos e das longas jornadas da vida. O vento frio da manhã soprava contra seu rosto, enquanto o táxi a deixava na entrada de uma grande propriedade. À sua frente se erguia uma enorme mansão, opulenta e imponente, que parecia destoar do cenário simples da cidade rural de onde ela viera. Cada passo que dava em direção àquela casa a fazia lembrar de como a vida tinha mudado para sua filha, Fernanda. O coração de Benedita estava apertado. Já fazia meses que Fernanda não a procurava, nem mesmo um telefonema. No início, Benedita pensou que fosse o trabalho que a mantinha ocupada. Afinal, Fernanda era uma empresária ocupada, sempre viajando, sempre envolvida com projetos importantes. Mas, com o passar do tempo, o silêncio da filha a deixou inquieta. Mãe sempre sabe quando algo está errado, e Benedita não conseguia mais ignorar a sensação de que havia algo a mais por trás daquele afastamento. Ela parou diante dos grandes portões de ferro. A riqueza do local a intimidava, mas Benedita decidiu seguir em frente. Depois de tudo, era a mãe de Fernanda, e isso lhe dava o direito de estar ali, de saber como sua filha estava. Ao tocar a campainha, Benedita foi recebida por um porteiro de olhar distante. Após uma breve troca de palavras, ele informou que Henrique, o marido de Fernanda, viria ao seu encontro. Minutos se passaram até que Benedita o avistou. Ele se aproximava com passos largos e um sorriso educado, porém frio. "Dona Benedita, que surpresa!" Henrique exclamou, tentando parecer genuinamente contente com sua presença, mas o desconforto era evidente em seu olhar. "Oi, Henrique, eu precisava ver a Fernanda. Faz tanto tempo que ela não me procura." Benedita respondeu, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia ao olhar para o genro. Henrique hesitou por um instante, passando a mão pela nuca, como se procurasse as palavras certas. "Bem, ela está um pouco doente. Nada grave, mas não pode receber visitas no momento." O tom de Henrique era firme, mas algo em sua postura preocupou Benedita. Ele parecia apressado, como se quisesse se livrar dela o quanto antes. "Doente?" Benedita franziu o senho. "Mas ninguém me avisou nada. Eu sou a mãe dela. Preciso vê-la." Henrique sorriu, desta vez de maneira forçada. Claro, entendo sua preocupação, mas Fernanda precisa descansar. Ela teve um acidente, ficou muito abalada e agora precisa de repouso." Benedita não se convenceu facilmente. Havia algo errado na forma como Henrique falava. Ela podia sentir. Seu instinto de mãe a alertava para não confiar tão rapidamente. "Só quero vê-la, mesmo que por pouco tempo. Eu vim de longe, Henrique. Por favor, deixe-me entrar", implorou ela, a voz quebrada pela ansiedade. Depois de um momento de silêncio desconfortável, Henrique finalmente cedeu, embora a contragosto. "Está bem, vou levá-la até o quarto dela, mas por favor não demore. Ela realmente precisa descansar." Ao atravessar o grande saguão da mansão, Benedita se sentia um peixe fora d'água. O mármore frio sob seus pés e os móveis luxuosos faziam-na se perguntar como sua filha, que crescera em um lar tão simples, podia se sentir em casa em um lugar tão imponente. Ela sentia que o abismo entre as duas havia se ampliado mais do que jamais imaginara. Henrique a guiou até o segundo andar e abriu a porta de um quarto espaçoso. O interior era escuro, com cortinas pesadas bloqueando quase toda a luz do sol. Benedita entrou devagar e seu coração quase parou ao ver Fernanda deitada na cama. A filha parecia outra pessoa. Seu rosto, outrora vibrante e cheio de vida, estava pálido e magro. Seus olhos, que sempre brilhavam com ambição, estavam vazios e fundos.
Benedita se aproximou, horrorizada com o que via. Fernanda, o que aconteceu com você? Sussurrou Benedita, mal acreditando na visão diante de si. Fernanda levantou os olhos para a mãe, mas parecia desorientada. Ela tentou sorrir, mas foi um gesto fraco, como se estivesse lutando contra a própria exaustão. Mãe, murmurou Fernanda com dificuldade. Antes que Benedita pudesse perguntar mais, Henrique interveio. Como eu disse, o acidente a deixou muito fraca. Ela precisa de tempo para se recuperar e o médico recomendou total repouso. Benedita não tirava os olhos da filha. Ela sentiu que havia algo mais naquela história. Mas naquele momento, ela só queria estar ali, ao lado de Fernanda. Segurou a mão da filha, tentando transmitir toda a sua força e amor através daquele gesto. Eu vou ficar aqui, ao seu lado, disse Benedita determinada. Vou cuidar de você. Henrique engasgou. Dona Benedita, eu entendo sua preocupação, mas nós temos profissionais cuidando de tudo. Fernanda vai ficar bem, eu garanto. O desconforto crescia entre eles. Benedita sabia que Henrique queria que ela fosse embora, mas algo dentro dela se recusava a partir. Ela precisava descobrir o que realmente estava acontecendo com sua filha. Henrique, percebendo que não conseguiria afastá-la tão facilmente, deu um passo atrás. Tudo bem, você pode ficar por um tempo, mas por favor não a canse demais. Ela precisa descansar. Benedita acenou com a cabeça, mas por dentro, seu coração estava em alerta. Algo muito errado estava acontecendo naquela casa e ela não iria embora até descobrir a verdade. Os dias que se seguiram foram um misto de tensão e angústia para Benedita. Ela permanecia na mansão, embora fosse evidente que sua presença não era bem-vinda por Henrique. Sempre que possível, ele encontrava maneiras de manter distância e evitava conversas mais profundas. Benedita não conseguia ignorar o sentimento de que havia algo errado. Fernanda, sua filha enérgica e cheia de vida, estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, mas também em espírito. Havia algo naquela mansão que drenava sua força. Certa manhã, Benedita decidiu que precisava ver Fernanda de novo, mesmo que por pouco tempo. Caminhou até o quarto da filha, onde uma figura já a aguardava. Jéssica, a governanta, uma mulher alta de olhar severo e gestos metódicos. Benedita ainda não havia tido uma conversa adequada com ela, mas a presença constante da governanta, nos momentos em que ela tentava se aproximar de Fernanda, era algo que começava a irritá-la. Bom dia, senhora Benedita, disse Jéssica sem sorrir. Bom dia, respondeu Benedita tentando soar amigável. Estou indo ver minha filha. Ela está acordada? Fernanda está muito fraca hoje, senhora. Não acho que seja uma boa ideia perturbá-la, disse Jéssica com um tom que soava quase como uma ordem disfarçada de preocupação. Benedita, com uma voz firme, respondeu: sou a mãe dela. Se minha filha está fraca, eu quero estar lá para ajudá-la. Sem esperar a resposta de Jéssica, Benedita entrou no quarto. O ar ali dentro parecia pesado, abafado. As cortinas continuavam fechadas, impedindo a entrada de luz natural. Ao lado da cama, pequenos frascos de medicamentos se amontoavam na mesa de cabeceira. Fernanda estava deitada, os olhos semicerrados, a pele pálida e suada. Benedita se aproximou lentamente, o coração apertado ao ver a filha naquele estado. Fernanda abriu os olhos com dificuldade quando sentiu a mão da mãe tocar seu braço. Mãe! A voz de Fernanda era um sussurro mal audível. Estou aqui, filha. O que aconteceu com você? Por que não me avisaram que você estava assim? Benedita sussurrava, tentando conter a dor que transparecia em sua voz. Fernanda fez uma pausa longa antes de responder, como se precisasse reunir todas as suas forças apenas para falar. Não sei. Eu só me sinto tão cansada. Antes que pudessem conversar mais, Jéssica apareceu na porta, os olhos fixos em Benedita, como se monitorasse cada movimento dela. Acho que já foi o suficiente por hoje, senhora Benedita.
Fernanda precisa de descanso, disse Jéssica autoritária. Benedita lançou um olhar gelado para Jéssica, mas decidiu não confrontá-la diretamente. No entanto, algo dentro dela estava gritando que aquilo não era normal. A filha estava doente, mas havia uma sensação de algo mais sombrio naquele quarto, e Jéssica parecia saber mais do que estava disposta a admitir. Benedita inclinou-se e beijou a testa de Fernanda suavemente, sussurrando: "Eu volto logo, meu amor." Ao sair do quarto, ela encontrou Henrique no corredor, conversando em voz baixa com alguém ao telefone. Ao perceber Benedita, ele encerrou rapidamente a ligação e tentou esboçar um sorriso. "Como ela está?" perguntou ele com a mesma formalidade de sempre. "Fraca, muito fraca. O que realmente está acontecendo aqui, Henrique?" Benedita o olhou diretamente, sem esconder sua desconfiança. Henrique suspirou, como se já estivesse esperando por essa pergunta. "Eu já te expliquei. Fernanda teve um acidente grave há alguns meses. Ela ficou muito abalada emocionalmente e a recuperação está sendo lenta. Mas estamos fazendo tudo o que podemos." Benedita cruzou os braços, mantendo a postura firme. "Tudo o que podem? E por que eu não fui informada antes? Por que essa governanta está sempre decidindo quando eu posso ou não ver minha filha?" Henrique coçou a cabeça, claramente incomodado com as perguntas da sogra. "Jéssica apenas segue as recomendações dos médicos. Ela tem experiência em lidar com pacientes em recuperação. Estamos tentando proteger Fernanda de qualquer estresse e, às vezes, visitas inesperadas podem ser mais prejudiciais do que úteis." Benedita não se convenceu. Havia algo no tom de Henrique que soava ensaiado, como se ele estivesse escondendo informações importantes. No entanto, naquele momento, ela sabia que insistir demais não a levaria a lugar algum. "Eu quero ficar mais um tempo com minha filha", Benedita declarou, "até ter certeza de que ela está realmente bem." Henrique ficou em silêncio por um momento, seu rosto impassível. Então acenou com a cabeça, mas sua expressão indicava que ele estava desconfortável com a ideia. "Tudo bem, mas lembre-se de que estamos seguindo as recomendações dos médicos e não queremos causar mais problemas para ela." Benedita apenas balançou a cabeça, agradecendo em silêncio pelo mínimo de liberdade que lhe foi concedida. Ela sabia que não poderia confiar cegamente em Henrique ou em Jéssica, mas agora estava decidida a descobrir o que estava acontecendo naquela casa. No dia seguinte, Benedita decidiu observar a rotina da mansão com mais atenção. Enquanto passava pelos corredores, ela reparou em um homem que trabalhava no jardim. Ele a viu e acenou educadamente. O nome dele era Carlos, o jardineiro da casa. Benedita se aproximou dele para uma breve conversa, sentindo que ele poderia ser uma boa fonte de informações. "Como está o trabalho por aqui, Carlos? Parece que a vida nessa mansão é bem agitada, não?" Ela começou tentando parecer casual. Carlos deu um sorriso triste. "É, senhora, não é fácil. Mas é meu trabalho, então faço o que posso. Já faz um bom tempo que as coisas estão diferentes por aqui." "Diferentes como?" Benedita inclinou-se um pouco, interessada. Carlos hesitou, olhando ao redor para garantir que ninguém estava por perto. "Não sei se é certo eu falar sobre isso, mas desde que a senhora Fernanda sofreu o acidente, as coisas mudaram. Ela nunca mais foi a mesma. E o senhor Henrique, ele parece diferente também. Não sei explicar, mas a casa ficou mais sombria." As palavras de Carlos só reforçaram as suspeitas de Benedita. Algo naquela mansão estava errado. Ela precisava agir, precisava proteger sua filha, mas ainda não tinha certeza de como ou de quem deveria desconfiar primeiro. Antes de se despedir de Carlos, ela o olhou com gratidão. "Obrigada, Carlos. Eu sei que você se importa com minha filha. Se você souber de qualquer coisa, por favor, me avise. Eu vou estar por perto." O jardineiro acenou discretamente e voltou ao trabalho. Benedita sabia que estava se envolvendo em algo maior do que imaginava, mas o amor por Fernanda lhe dava a força para continuar.
Ela respirou fundo, se preparando para os dias de luta que viriam pela frente. A verdade estava naquela casa e ela não descansaria até desenterrá-la. O silêncio da mansão parecia mais pesado a cada dia. Benedita começava a perceber detalhes que antes haviam passado despercebidos. O olhar inquieto de alguns funcionários, a maneira como Henrique sempre evitava perguntas diretas sobre a saúde de Fernanda, e principalmente a presença constante e fria de Jéssica, que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Naquela manhã, Benedita acordou cedo, decidida a observar mais de perto a rotina de todos na casa. Ela estava determinada a entender o que realmente estava acontecendo. Não bastava mais apenas visitar Fernanda no quarto. Ela precisava descobrir as causas da doença misteriosa da filha. Enquanto tomava o café da manhã sozinha na enorme cozinha, observava Jéssica preparar o que parecia ser uma bandeja de café da manhã para Fernanda. Havia algo estranho na maneira metódica como ela misturava os medicamentos e servia a refeição. Os frascos de remédios alinhados sobre o balcão pareciam todos diferentes, mas Benedita não tinha certeza do que cada um fazia. "O que são todos esses remédios?" Benedita perguntou, tentando soar casual, enquanto apontava para a bandeja. Jéssica se virou com um sorriso forçado. "São para a recuperação da senhora Fernanda. São prescrições específicas do médico. Eu cuido disso todos os dias para garantir que ela tenha o melhor tratamento", respondeu, com uma segurança que soava ensaiada. Benedita estreitou os olhos, observando cada movimento da governanta, mas decidiu não pressionar naquele momento. Apenas agradeceu e se afastou. Contudo, ela sabia que algo estava sendo escondido. Por que tantas medicações? E por que a necessidade de uma supervisão tão constante? Havia mais perguntas do que respostas. No fim daquela tarde, Benedita encontrou-se novamente com Carlos no jardim. Ela sabia que precisava investigar mais e o jardineiro parecia ser a única pessoa na casa disposta a falar. "Carlos", ela chamou, com um tom mais urgente do que de costume. "Precisamos conversar. Eu sinto que algo muito errado está acontecendo aqui." Carlos olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava por perto, e então fez um sinal para que ela o seguisse até uma área mais afastada, onde ficavam os depósitos de ferramentas de jardinagem. "Eu também sinto isso, senhora Benedita", ele sussurrou. "Desde que a senhora Fernanda ficou doente, essa casa nunca mais foi a mesma. O senhor Henrique e a dona Jéssica. Eles agem de uma maneira estranha. Eu já vi coisas que me deixam muito desconfiado." Benedita se aproximou, sentindo o coração bater mais rápido. Finalmente parecia estar chegando perto de uma verdade que há dias a atormentava. "Que tipo de coisas, Carlos? O que você sabe?" Ela quase implorou, segurando o braço do jardineiro. Carlos olhou nervosamente para os lados e abaixou a voz ainda mais. "Eu já vi Jéssica misturando coisas na comida da senhora Fernanda, coisas que não deveriam estar ali. Ela sempre prepara tudo sozinha e não deixa ninguém chegar perto. E também já ouvi conversas entre Jéssica e Henrique. Eles falam de dinheiro, de herança, como se estivessem esperando que algo aconteça com a senhora Fernanda." Benedita sentiu uma onda de pavor percorrer seu corpo. A ideia de que sua filha estava sendo envenenada, de que alguém poderia estar deliberadamente tentando prejudicá-la, a encheu de uma mistura de raiva e desespero. "E você nunca contou isso a ninguém?" perguntou Benedita indignada. "Eu tentei falar com alguns dos outros funcionários, mas todos têm medo. Henrique tem poder sobre todos aqui, e Jéssica parece controlá-lo de alguma maneira. Quem questiona o que acontece nessa casa logo é mandado embora", explicou Carlos com um suspiro resignado. Benedita sabia que estava lidando com algo perigoso, mas não podia ignorar o que Carlos havia lhe contado. Ela precisava agir, mas também sabia que uma acusação sem provas poderia colocar tudo a perder, inclusive a segurança de Fernanda. "Carlos, eu preciso de sua ajuda", disse Benedita com a voz firme.
Você tem acesso a áreas da casa que eu não tenho. Pode me ajudar a descobrir mais sobre o que eles estão fazendo com minha filha? O jardineiro hesitou, olhando para os lados antes de responder. É perigoso, mas eu farei o que puder. A senhora Fernanda sempre foi boa comigo e eu não posso mais ignorar o que está acontecendo. Vou ficar de olho nas coisas para a senhora. Benedita sentiu um alívio misturado à preocupação. Agora ela tinha um aliado, alguém que a ajudaria a reunir as provas que precisava. No entanto, havia pouco tempo. Fernanda estava piorando a cada dia e Benedita temia que, se não agisse logo, seria tarde demais para salvar sua filha. Nos dias seguintes, Benedita continuou a observar de perto os movimentos de Jéssica e Henrique. A maneira como ambos pareciam sempre estar por perto quando ela tentava visitar Fernanda começava a incomodá-la mais profundamente. Jéssica, com seu semblante sério e frio, raramente deixava Benedita sozinha com Fernanda por muito tempo. Sempre havia uma desculpa, uma razão para interromper a visita. Certa manhã, Benedita decidiu agir. Enquanto Jéssica estava ocupada em outro cômodo, Benedita entrou no quarto de Fernanda e começou a examinar os frascos de medicamentos que estavam sobre a mesa de cabeceira. Havia tantos nomes complicados e Benedita não sabia exatamente o que cada um fazia. Mas um frasco em particular chamou sua atenção. O conteúdo tinha um cheiro forte e estranho, algo que não parecia ser um simples remédio. Ela guardou o frasco no bolso do casaco, determinada a mostrá-lo a alguém que pudesse identificá-lo. Talvez Carlos conhecesse alguém que pudesse ajudar. Antes que pudesse sair do quarto, ouviu passos no corredor. Rapidamente, voltou à posição ao lado de Fernanda e fingiu estar arrumando o cobertor da filha. Quando Jéssica entrou, seus olhos pareciam examiná-la de forma suspeita. "Está tudo bem, senhora Benedita?" perguntou a governanta, sua voz carregada de falsa preocupação. "Sim, apenas cuidando da minha filha. Ela precisa de mais do que apenas medicamentos. Precisa de amor", respondeu Benedita, encarando Jéssica de volta. Jéssica manteve o olhar por alguns segundos antes de sorrir e se virar para sair do quarto. Com o frasco escondido no bolso, Benedita sentiu que estava mais perto da verdade, mas também sabia que a situação estava se tornando perigosa. Jéssica e Henrique não eram confiáveis, e ela precisava ser cautelosa em cada passo que desse a partir daquele momento. Naquela noite, Benedita foi ao encontro de Carlos no jardim como haviam combinado. "Eu consegui pegar um dos frascos", disse ela mostrando o pequeno recipiente. "Preciso que alguém analise isso. Não confio nesses remédios." Carlos pegou o frasco, analisando o rótulo com um olhar preocupado. "Eu conheço um médico da cidade, um amigo meu. Ele pode nos ajudar a descobrir o que é isso. Vou levá-lo amanhã mesmo." Benedita assentiu, sentindo-se um pouco mais esperançosa. Agora tinha um plano e estava determinada a não deixar que nada de mal acontecesse à sua filha. Enquanto Carlos se afastava, Benedita olhou para a mansão atrás dela. A casa, com suas paredes imponentes e janelas escuras, parecia mais do que nunca um mausoléu de segredos sombrios. E ela sabia que, se quisesse salvar Fernanda, teria que enfrentar aqueles que estavam determinados a manter essas sombras escondidas. Na manhã seguinte, Benedita acordou com uma sensação crescente de urgência. Ela sabia que o tempo era um luxo que Fernanda não tinha. Seu coração se apertava ao pensar em tudo o que poderia estar acontecendo sem que ela tivesse controle algum. Mas agora, com Carlos ao seu lado, sentia-se menos solitária nessa batalha. Era como se o destino houvesse lhe dado um aliado no momento mais sombrio. Enquanto a mansão ainda estava quieta, Benedita saiu para o jardim, encontrando Carlos nos fundos da propriedade. Ele estava inclinado sobre uma mesa de ferramentas, olhando para o frasco que Benedita havia lhe entregado na noite anterior. "Conseguiu falar com seu amigo?" Benedita perguntou em voz baixa, olhando ao redor para garantir que ninguém os escutava. Carlos levantou a cabeça,
seus olhos sombrios refletindo preocupação. Sim, fui até ele cedo hoje. Ele analisou o conteúdo do frasco e... Não são remédios comuns. Há algo muito estranho misturado neles, algo que não deveria estar em nenhum medicamento, respondeu Carlos, sua voz grave. Benedita sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. O que significa isso? Estão envenenando minha filha? Perguntou ela, quase num sussurro. É possível, Carlos respondeu, relutante em confirmar, mas consciente do que as evidências apontavam. Meu amigo disse que o que encontraram pode, com o tempo, enfraquecer alguém gravemente. Se a senhora Fernanda está tomando isso há semanas ou meses, isso explicaria o estado em que ela se encontra. Benedita sentiu o chão fugir debaixo dos pés. A confirmação de que alguém estava deliberadamente prejudicando sua filha lhe trouxe uma sensação de impotência que quase a paralisava. Mas, ao invés de ceder ao desespero, algo dentro dela despertou. Ela se recusava a permitir que continuassem a machucar Fernanda. Sua determinação crescia a cada segundo. Nós precisamos fazer alguma coisa, Carlos. Eles não vão parar. Isso só vai piorar. Benedita declarou, sua voz firme, mas cheia de raiva contida. Eu sei, senhora Benedita. Carlos concordou, com um olhar de resolução. Mas precisamos ser cautelosos. Se agirmos de maneira precipitada, Henrique e Jéssica vão descobrir que estamos investigando. Eles podem reagir de uma forma que não possamos controlar. Benedita concordou, mas isso não a tranquilizava. Ela sabia que estava andando numa corda bamba e a menor falha poderia resultar em tragédia para sua filha. Mas agora, com as suspeitas confirmadas, o que mais importava era encontrar uma maneira de tirar Fernanda daquela situação antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, dentro da mansão, o ambiente parecia mais pesado. Benedita observava Henrique e Jéssica com ainda mais atenção. Henrique mantinha sua rotina de distanciamento e sempre que Benedita tentava questioná-lo sobre os tratamentos de Fernanda, ele respondia com vagos comentários sobre recomendações médicas. Jéssica, por outro lado, começava a mostrar sinais de desconforto. Benedita notou que a governanta estava mais vigilante do que nunca, como se desconfiasse de que algo estivesse sendo tramado. A maneira como ela circulava pela casa, observando cada movimento de Benedita, indicava que Jéssica também estava em alerta. Naquela tarde, Benedita foi até o quarto de Fernanda mais uma vez, determinada a conversar com a filha sem interrupções. Quando entrou, viu Jéssica arrumando o quarto e, em silêncio, aguardou até que a governanta deixasse o cômodo. Assim que ficaram a sós, Benedita sentou-se ao lado da cama de Fernanda e segurou a mão fraca da filha. O rosto pálido de Fernanda e seus olhos sem brilho apertaram o coração de Benedita, mas ela sabia que não podia demonstrar fraqueza. Filha, eu estou aqui, sussurrou Benedita suavemente. Fernanda virou o rosto na direção da mãe e, embora seus olhos estivessem turvos, Benedita percebeu um lampejo de reconhecimento. Mãe, Fernanda murmurou, sua voz fraca, como se as palavras fossem um esforço doloroso. Benedita apertou a mão da filha com mais força, tentando transmitir segurança. Eu sei que você está doente, mas eu vou descobrir o que está acontecendo. Eu prometo que vou cuidar de você, disse ela, tentando não deixar transparecer o medo que crescia dentro de si. Fernanda piscou lentamente, mas Benedita percebeu que sua filha mal conseguia permanecer consciente. Era como se o veneno a estivesse drenando cada vez mais rápido, deixando-a à mercê dos planos cruéis de Henrique e Jéssica. Sem outra escolha, Benedita decidiu que o momento de agir estava se aproximando. Ela sabia que, para salvar Fernanda, teria que encontrar uma forma de tirá-la da mansão sem que Henrique percebesse. E, para isso, precisaria da ajuda de Carlos e de um plano meticulosamente bem executado.
Naquela noite, Benedita encontrou Carlos no jardim, longe dos olhos atentos de Jéssica e Henrique. O céu estava escuro, com poucas estrelas visíveis, e a brisa noturna trazia uma sensação de alerta. Carlos, precisamos tirar Fernanda daqui, o mais rápido possível. Benedita começou, sua voz baixa, mas determinada. Carlos assentiu, já sabendo que esse momento chegaria. Eu concordo, mas como? Henrique está sempre por perto e Jéssica, ela controla a casa. Se formos descobertos, tudo estará perdido, alertou ele, preocupado com os riscos que estavam prestes a correr. Nós vamos esperar uma noite em que Henrique não esteja. Ele tem reuniões de negócios frequentes, não é? Benedita perguntou, já formulando o plano em sua mente. Sim, ele costuma sair à noite, mas Jéssica sempre fica aqui. Ela nunca sai da mansão, respondeu Carlos, ainda analisando a complexidade da situação. Isso vai ser suficiente. Precisamos encontrar uma maneira de distrair Jéssica ou impedi-la de interferir. Durante uma dessas saídas de Henrique, nós tiramos Fernanda daqui e a levamos para uma clínica segura, Benedita sugeriu, pensando nas possibilidades. Carlos ficou em silêncio por um momento, considerando as implicações do plano. Finalmente, ele olhou para Benedita, seus olhos determinados. Eu conheço um médico que pode ajudar. Ele já está ciente da situação. Podemos levá-la para lá, mas teremos que ser rápidos. Se Jéssica suspeitar de algo, ela pode reagir de forma imprevisível. Benedita assentiu, sentindo-se mais confiante com a presença de Carlos ao seu lado. Sabia que o plano não seria fácil, mas não havia outra escolha. Precisava confiar em sua força e na lealdade de seu aliado. Vamos fazer isso, Carlos. Quando Henrique sair da próxima vez, estaremos prontos, disse Benedita com a voz firme. Carlos deu um leve sorriso, apesar da gravidade da situação. Eu estarei pronto. Vamos salvar a senhora Fernanda. Com um plano em mente, Benedita sentiu uma onda de esperança. Pela primeira vez em semanas, sentiu que havia uma chance real de tirar Fernanda do controle de Henrique e Jéssica. A escuridão que envolvia a mansão parecia um pouco menos opressiva naquela noite, mas ela sabia que a batalha ainda estava longe de acabar. Agora era uma corrida contra o tempo. A cada dia que passava, a saúde de Fernanda piorava e Benedita não sabia por quanto tempo sua filha aguentaria. Mas ela estava decidida a lutar até o fim, custe o que custar. Os dias seguintes foram de preparação silenciosa para Benedita e Carlos. Com cada movimento meticulosamente calculado, eles sabiam que não podiam errar. Fernanda estava cada vez mais fraca e a presença constante de Jéssica na casa deixava claro que qualquer ação precipitada poderia ser catastrófica. Benedita, no entanto, não podia se dar ao luxo de hesitar. Sua filha dependia disso. Naquela tarde, Benedita decidiu que precisava sondar mais informações diretamente de Henrique. Ela sabia que, apesar de todo o controle que ele tentava exercer, havia buracos nas suas explicações. Algo sempre parecia faltar em suas justificativas sobre a saúde de Fernanda, e Benedita pretendia apertá-lo até encontrar essas lacunas. Ela o encontrou no escritório falando ao telefone. Quando ele a viu na porta, encurtou a conversa, despedindo-se rapidamente do interlocutor e desligando o telefone com um sorriso forçado. Dona Benedita, disse ele, ajeitando-se na cadeira, a expressão polida. Como posso ajudá-la? Benedita, com o coração batendo acelerado, entrou na sala. Sentou-se em frente à mesa de Henrique e o encarou diretamente nos olhos. Eu quero saber exatamente o que aconteceu com minha filha, Henrique, sem mais desculpas ou rodeios. Ela exigiu, a voz firme. Henrique arqueou uma sobrancelha como se não esperasse aquela confrontação direta. Ele suspirou como se estivesse sendo paciente e se inclinou para a frente, cruzando as mãos sobre a mesa. Eu já te expliquei várias vezes, Benedita. Fernanda sofreu um acidente, foi um trauma emocional muito grande e desde então sua saúde vem piorando. Estamos seguindo os melhores tratamentos médicos possíveis.
Eu sei que é difícil de aceitar, mas é o que está acontecendo. Ele respondeu, mantendo o tom calmo e controlado. Mas Benedita não se deixaria enganar tão facilmente. Ela sabia que o que Henrique dizia não explicava o estado em que Fernanda estava. E, além disso, o que ela havia descoberto com Carlos e o frasco de medicamento só alimentava suas suspeitas de que havia algo muito mais sinistro em jogo. "O que você não está me dizendo, Henrique?" ela perguntou, sua voz ganhando um tom mais grave. "Eu sou a mãe dela. Você acha que não percebo quando algo não está certo?" Henrique a olhou por um momento, seus olhos parecendo pesar a situação. Então, ele levantou-se, caminhando até a janela. "A senhora precisa confiar em mim, Benedita. Eu amo Fernanda. Faria qualquer coisa por ela. Mas neste momento ela precisa de repouso e de tempo para se recuperar", disse ele ainda de costas para ela. "Eu confio em minha filha." Benedita respondeu prontamente, sua voz cheia de firmeza. "Mas não confio em você, Henrique." As palavras de Benedita ecoaram no ambiente, e Henrique se virou lentamente, os olhos estreitos e duros. Pela primeira vez, Benedita viu uma faísca de algo sombrio por trás do sorriso polido do genro. "Eu sugiro que a senhora escolha suas palavras com cuidado", ele respondeu, sua voz mais fria. Benedita sabia que tinha tocado em um ponto sensível, mas se manteve firme. Não havia mais espaço para meias palavras ou insinuações. Ela estava cada vez mais perto da verdade, e nada a impediria de descobrir o que realmente estava acontecendo. Naquela noite, Carlos veio ao quarto de Benedita. Ele trazia consigo uma pasta de documentos que havia conseguido durante o dia, enquanto fazia suas rondas pela propriedade. O jardineiro estava cada vez mais nervoso, ciente dos riscos que corriam. "Eu encontrei isso no escritório do Sr. Henrique. Tive que ser rápido, mas acho que vai querer ver", disse Carlos, entregando os papéis a Benedita. Ela pegou a pasta, sentindo o peso de tudo o que estava prestes a descobrir. Os documentos pareciam ser extratos bancários, escrituras e, o mais perturbador, um testamento de Fernanda. Ao folhear os papéis, Benedita percebeu que Henrique estava preparando uma alteração nos bens de Fernanda que o favoreceria diretamente. "Ele está planejando ficar com tudo", Benedita murmurou, sua voz abafada pela incredulidade. Carlos assentiu, com o olhar carregado de preocupação. "Ele está esperando que ela não se recupere. Se algo acontecer com a senhora Fernanda, ele herda tudo", confirmou Carlos, sua voz cheia de repulsa. Benedita fechou os olhos por um momento, tentando processar a crueldade da situação. Henrique estava, de fato, envenenando sua filha aos poucos, à espera de sua morte para assumir a fortuna. Tudo estava claro agora. O controle absoluto que ele tentava exercer sobre a casa, a presença constante de Jéssica, os frascos de medicamentos. Toda a trama girava em torno de um objetivo único: o dinheiro. "Precisamos agir rápido, Carlos", disse Benedita, com uma determinação que a surpreendeu. "Não podemos esperar mais. A vida de Fernanda está por um fio." Carlos concordou, já preparado para colocar o plano em ação. "Eu estarei pronto quando você estiver, senhora Benedita. Precisamos tirá-la daqui antes que seja tarde demais", disse ele. No dia seguinte, Benedita se manteve calma, controlando cada expressão e cada palavra. Ela sabia que não poderia deixar Henrique ou Jéssica perceberem que estava a par da conspiração. O menor deslize poderia ser fatal, tanto para ela quanto para Fernanda. Henrique, como de costume, saiu no final da tarde para uma de suas reuniões de negócios. Ele mal se despediu de Benedita, que observou sua partida da janela, sentindo um alívio temporário por saber que ele estaria fora da mansão por algumas horas. Agora, tudo estava nas mãos dela e de Carlos. Jéssica ainda estava na casa, e isso complicava o plano, mas Benedita sabia que tinha que arriscar. Se esperassem mais, Fernanda poderia não resistir.
Na calada da noite, enquanto Jéssica estava em outro canto da mansão, Benedita e Carlos se movimentaram em silêncio. Carlos já havia providenciado um carro, escondido em uma área pouco visível do jardim. Benedita entrou no quarto de Fernanda e começou a arrumar rapidamente alguns pertences essenciais. "Vamos, filha", sussurrou Benedita, enquanto envolvia Fernanda num cobertor e tentava levantar seu corpo frágil da cama. Fernanda mal tinha forças para falar, mas abriu os olhos e olhou para a mãe com uma expressão de confusão e medo. "O que está acontecendo?", murmurou Fernanda com dificuldade. "Não se preocupe, meu amor. Eu vou tirar você daqui. Está tudo bem agora." Benedita tentou confortá-la, mesmo que por dentro seu coração estivesse acelerado de pavor. Carlos entrou no quarto e juntos eles conseguiram carregar Fernanda pelo corredor escuro da mansão. O medo de serem descobertos a cada passo fazia o silêncio da casa parecer ensurdecedor. Quando finalmente chegaram ao jardim, Benedita se permitiu respirar aliviada por um breve momento. Carlos ajudou a colocar Fernanda no banco de trás do carro. A viagem seria curta até a clínica do médico de confiança de Carlos, mas o tempo parecia uma eternidade. Cada minuto fora da mansão os aproximava mais da segurança, mas também significava que a descoberta poderia acontecer a qualquer momento. Eles dirigiram em silêncio, com Benedita segurando a mão de Fernanda, que respirava com dificuldade. Quando finalmente chegaram à clínica, o médico já os aguardava na entrada. "Leve-a para dentro, rápido!", o médico exclamou, enquanto Carlos e Benedita ajudavam a mover Fernanda para dentro do edifício. O médico conduziu Fernanda para uma sala de tratamento e Benedita sentiu suas pernas tremerem de alívio e exaustão. Ela havia conseguido tirá-la daquela casa maldita. Agora, dependia dos cuidados médicos para que sua filha tivesse uma chance de se recuperar. Enquanto o médico examinava Fernanda, Benedita olhou para Carlos com gratidão. "Eu não teria conseguido sem você", ela disse com um sorriso cansado. Carlos, embora visivelmente tenso, retribuiu o sorriso. "Faremos o que for preciso para garantir que ela se recupere. Mas ainda temos um longo caminho pela frente." Benedita sabia que ele estava certo. A luta estava longe de acabar. Embora tivessem tirado Fernanda das garras de Henrique e Jéssica, ainda precisavam reunir provas suficientes para que ambos pagassem por seus crimes. Mas, por enquanto, tudo o que importava era que Fernanda estava segura, longe das sombras que a cercavam naquela mansão. E Benedita, exausta, mas aliviada, sabia que faria o que fosse necessário para proteger sua filha. O alívio que Benedita sentiu ao tirar Fernanda da mansão foi momentâneo. Embora sua filha estivesse agora segura na clínica, ela sabia que a batalha estava apenas começando. As imagens de Henrique e Jéssica ainda pairavam em sua mente. Cada movimento que eles haviam feito, cada palavra calculada e cada olhar cheio de segredos só reforçava a gravidade da situação. Na clínica, o médico que Carlos conhecia, o doutor Almeida, fez os primeiros exames em Fernanda. A sala de tratamento era silenciosa, com o ar cheio de tensão, enquanto Benedita observava, sentada numa cadeira próxima. Carlos estava ao seu lado, em pé, com o olhar fixo na filha de Benedita. "Ela está muito fraca", disse o doutor. Almeida, quebrando o silêncio pesado. "A quantidade de toxinas no corpo dela é alarmante. Não posso dizer com certeza por quanto tempo isso está acontecendo, mas foi lento e deliberado." Benedita sentiu um aperto no peito. Tudo o que temia havia sido confirmado. A negligência de Henrique e a frieza de Jéssica não eram apenas indiferença, eram parte de um plano calculado. "Ela vai sobreviver?", Benedita perguntou, sua voz tremendo levemente. Dr. Almeida deu um suspiro profundo antes de responder. "Vamos fazer tudo o que pudermos para estabilizá-la. A recuperação será lenta, mas não impossível. Porém, precisaremos de tempo e paciência. Ela está muito debilitada", explicou,
enquanto ajustava alguns aparelhos ao redor da cama de Fernanda. A notícia trouxe um alívio parcial, mas Benedita sabia que não podia descansar até que Henrique e Jéssica fossem expostos e responsabilizados. Até que isso acontecesse, o perigo ainda pairava sobre elas. Ela se levantou, caminhando até a janela da pequena sala, olhando para fora, onde o mundo continuava girando, indiferente ao pesadelo que ela e Fernanda estavam vivendo. Não podemos deixá-los impunes, Benedita murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Carlos, que a ouviu, deu um passo à frente. Precisamos de provas concretas, algo que ligue Henrique diretamente ao envenenamento. Os documentos que encontrei mostram sua ganância, mas não são suficientes para colocá-lo na prisão. Ainda precisamos da peça-chave, disse ele, pensando em como poderiam incriminá-lo de maneira definitiva. Benedita assentiu, sabendo que ele estava certo. Os papéis que Carlos havia encontrado provavam a intenção de Henrique de herdar a fortuna de Fernanda, mas não ligavam diretamente ele ou Jéssica ao envenenamento. Eles precisavam de mais evidências, algo irrefutável. E quanto a Jéssica, ela está sempre tão envolvida, tenho certeza de que é ela quem administra os medicamentos adulterados. Talvez devêssemos nos concentrar nela, sugeriu Benedita, virando-se para Carlos. Sim, faz sentido. Jéssica pode ser a chave. Se conseguirmos que ela admita algo ou deixá-la cometer um erro, podemos usá-la para expor Henrique, concordou Carlos, com um brilho de esperança no olhar. Benedita refletiu por um momento. Sabia que voltar à mansão era perigoso, mas era também a única maneira de obter o que precisavam. Jéssica era meticulosa, mas talvez com a pressão certa, cometesse um erro que os permitisse desmascarar o plano. Vamos voltar à mansão, Benedita decidiu, sua voz firme. Enquanto Fernanda está aqui segura, nós vamos pegar Jéssica no flagra. Carlos parecia surpreso com a decisão de Benedita, mas logo compreendeu que não havia outra saída. Se quisessem justiça para Fernanda, precisariam ser audaciosos. Concordo, mas precisamos ser cuidadosos. Jéssica é esperta. Ela vai desconfiar se perceber qualquer coisa estranha, alertou Carlos. Eu sei. Vamos planejar tudo com cuidado. Não podemos falhar agora. Benedita respondeu, já pensando nos próximos passos. Naquela mesma noite, Benedita e Carlos retornaram à mansão com um plano em mente. A viagem de volta foi silenciosa, cada um deles perdido em seus pensamentos sobre o que estava por vir. Sabiam que essa missão era arriscada, mas era o único caminho. Chegando à propriedade, a mansão parecia ainda mais sombria do que antes. As luzes do lado de fora iluminavam fracamente a entrada principal, mas a escuridão ao redor dava uma sensação de isolamento. Benedita respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que crescia em seu peito. Carlos, ao seu lado, estava igualmente tenso, mas focado. Jéssica provavelmente estará no quarto de Fernanda, como de costume. Ela deve continuar com o mesmo comportamento de rotina, mesmo sem Fernanda presente. Vai ser a nossa chance de observar e pegar qualquer ação suspeita, disse Benedita, enquanto caminhavam em direção à casa. Ao entrar, a mansão estava silenciosa, com a exceção de passos leves no andar superior. Jéssica estava no quarto de Fernanda, arrumando os frascos de remédios como fazia todos os dias. Benedita e Carlos sabiam que precisavam de uma forma de observar sem serem vistos. Eles subiram as escadas com cuidado e se esconderam atrás de uma porta entreaberta, de onde podiam observar Jéssica através de uma fresta. Como previsto, a governanta estava manipulando os medicamentos. Benedita se esforçou para manter a respiração controlada enquanto observava cada movimento de Jéssica. Precisamos pegar ela no ato, Carlos sussurrou, com os olhos fixos na governanta. Enquanto Jéssica preparava a mistura dos remédios, Benedita notou algo estranho. Jéssica retirou um pequeno frasco de dentro do bolso do avental e despejou parte do conteúdo em um dos medicamentos que estava à mesa. Aquilo era o que precisavam. Isso é o que estamos procurando,
Benedita murmurou, sentindo o coração disparar. Ela está adulterando os remédios. Carlos, percebendo que aquela era a chance deles, rapidamente puxou seu celular e começou a filmar discretamente os movimentos de Jéssica. Cada gesto dela estava sendo capturado. O frasco sendo aberto, o líquido despejado e a mistura feita com os medicamentos. Era a evidência que precisavam. Após alguns minutos, Jéssica terminou o que estava fazendo e saiu do quarto, sem perceber que havia sido observada. Assim que ela desapareceu no corredor, Benedita e Carlos entraram rapidamente no quarto. Eles pegaram o frasco adulterado e o guardaram com cuidado, sabendo que agora tinham a prova mais crucial em mãos. "Temos o que precisamos", Benedita disse, com um suspiro de alívio. Carlos assentiu, guardando o celular e o frasco. "Agora só precisamos sair daqui sem que Jéssica ou Henrique percebam", ele disse, olhando para a porta com cautela. Com a adrenalina correndo por seus corpos, eles saíram da mansão tão discretamente quanto haviam entrado, carregando consigo as provas que finalmente colocariam um fim ao plano cruel de Henrique e Jéssica. De volta à clínica, Benedita e Carlos entregaram o frasco ao doutor. Almeida, que confirmou suas suspeitas. As substâncias encontradas eram claramente tóxicas e em doses constantes e lentas poderiam levar à morte sem levantar grandes suspeitas. Com essa prova em mãos, Benedita sentia que a justiça estava ao seu alcance. "Agora temos o suficiente para ir à polícia", disse o doutor. Almeida, com um olhar firme. "Com essas evidências e o estado de saúde de Fernanda, poderemos processar Henrique e Jéssica." Benedita, exausta mas determinada, sentiu uma onda de alívio. "Finalmente eles vão pagar por tudo o que fizeram", disse ela, segurando a mão de Fernanda, enquanto esta continuava a repousar. Carlos, ao lado dela, deu um leve sorriso. Apesar do perigo que haviam enfrentado, estavam mais perto do que nunca de salvar Fernanda e fazer justiça. No entanto, sabiam que a batalha final estava por vir. Com as provas em mãos, precisariam confrontar Henrique e Jéssica de uma vez por todas. A sensação de alívio que Benedita sentiu ao tirar Fernanda da mansão foi momentânea. Embora sua filha estivesse agora segura na clínica, ela sabia que a batalha estava apenas começando. O peso das evidências que ela e Carlos haviam coletado era grande, mas também frágil. Henrique não desistiria tão facilmente de seus planos, e a cada dia que passava, o perigo para Fernanda aumentava. Naquela manhã, o doutor Almeida, após analisar novamente os resultados dos exames e confirmar o envenenamento, convocou Benedita e Carlos para discutir os próximos passos. O estado de Fernanda ainda é muito delicado. Embora tenhamos estabilizado a situação por hora, ela precisa de tratamento intensivo para se recuperar totalmente. E mais importante, ela precisa estar segura, disse o médico, seus olhos refletindo preocupação. Carlos, sempre atento aos detalhes, inclinou-se para a frente. "O que quer dizer com estar segura?" O doutor Almeida suspirou, tirando os óculos e colocando-os sobre a mesa. "Recebi informações de que pessoas desconhecidas estiveram aqui nos últimos dias, fazendo perguntas sobre ela. Disseram que estavam investigando o desaparecimento de Fernanda, mas quando conferimos com a polícia, não havia registro algum de investigação oficial." Benedita sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que Henrique estava procurando por elas. "Henrique", sussurrou Benedita olhando para Carlos. "Ele já sabe onde estamos. Ele deve ter mandado alguém nos seguir." Carlos assentiu, o rosto sério. "Temos que sair daqui. Não podemos esperar para ver o que ele vai fazer. Ele não vai parar até conseguir o que quer." "Concordo", disse o doutor Almeida, levantando-se de sua cadeira. "Preparei uma transferência para uma clínica em outra cidade, um lugar discreto, onde ela receberá os cuidados de que precisa sem chamar atenção. Já fiz os arranjos e a ambulância está a caminho." Benedita sentiu uma mistura de alívio e preocupação.
Era arriscado mover Fernanda no estado em que ela estava, mas ficar ali seria ainda mais perigoso. Henrique já havia mostrado que estava disposto a tudo para conseguir o controle da fortuna de Fernanda. Ela sabia que ele não hesitaria em ir atrás delas novamente. Quando a ambulância chegar, vamos fazer a transferência o mais discretamente possível, continuou o Dr. Almeida. A equipe da nova clínica é de minha total confiança. Eles vão cuidar dela e nós garantiremos que ninguém saiba para onde ela foi levada. Benedita concordou, mesmo que seu coração estivesse apertado de medo. O plano era seguro, mas qualquer erro poderia colocar Fernanda em mais perigo. Naquela noite, enquanto a clínica ficava em silêncio, a ambulância discreta finalmente chegou. A operação foi cuidadosamente organizada para evitar que qualquer um dos espiões de Henrique percebesse o movimento. Carlos ajudou Benedita a preparar Fernanda para a viagem, embalando cuidadosamente suas roupas e pertences essenciais. Fernanda estava visivelmente frágil. Mesmo com o tratamento inicial, seus movimentos eram lentos e ela estava completamente exaurida. Enquanto colocavam Fernanda na maca, Benedita segurou sua mão, sentindo o calor fraco de sua filha, e murmurou baixinho: "Eu estou com você, meu amor. Vamos sair daqui e você ficará bem." Com a transferência preparada, Benedita entrou na ambulância ao lado de Fernanda. Carlos ficou fora, ao lado do motorista, pronto para seguir de perto com seu carro. A noite estava escura e o clima de tensão era quase palpável. À medida que a ambulância começava a se afastar da clínica, Benedita olhava para a estrada, esperando que tudo corresse conforme o planejado. No entanto, o medo constante de serem seguidos ainda pairava sobre ela. Depois de alguns minutos de viagem em silêncio, Benedita começou a notar algo estranho. Um carro preto apareceu no horizonte distante, aparentemente seguindo o mesmo caminho da ambulância. Embora estivesse longe, Benedita não conseguiu evitar a sensação de que estavam sendo seguidos. Ela se inclinou para a frente, tentando ver melhor pelo vidro traseiro. O carro estava mantendo uma distância considerável, mas algo na forma como ele se movia a deixava inquieta. "Carlos", ela murmurou, esperando que ele notasse o mesmo. No carro à frente, Carlos, atento ao espelho retrovisor, também percebeu o veículo à distância. Seus olhos se estreitaram. Não era coincidência. Ele pegou o celular e ligou para Benedita, a voz baixa e cautelosa. "Benedita, acho que estamos sendo seguidos. Não tenho certeza ainda, mas não quero arriscar. Não olhe diretamente para trás, mas fique atenta." Benedita tentou manter a calma. Ela sabia que, se fosse Henrique, ele não hesitaria em segui-las até o fim. O pânico começou a crescer, mas ela sabia que precisava manter a cabeça fria, pelo bem de Fernanda. "O que faremos?" perguntou ela, tentando esconder o medo na voz. "Vou tentar despistá-los", disse Carlos. "Vou pegar uma rota alternativa. Se for Henrique ou alguém dele, vão perceber que estamos desconfiados. Mas precisamos ser discretos." Com isso, Carlos sinalizou para o motorista da ambulância fazer uma pequena mudança na rota. Sem se desviar drasticamente, ele orientou o motorista a entrar em uma estrada menos movimentada, longe da via principal. A mudança foi sutil, mas Carlos esperava que fosse suficiente para evitar suspeitas. Benedita observava pela janela, seu coração acelerado. O carro preto ainda estava lá, mas parecia hesitante, como se estivesse tentando decidir se deveria continuar seguindo ou não. Após alguns minutos, ele diminuiu a velocidade e finalmente virou em outra rua, desaparecendo da vista. Benedita soltou um suspiro de alívio. "Eles se foram, por enquanto", disse Carlos pelo telefone, embora sua voz ainda estivesse tensa. A ambulância continuou sua rota alternativa, enquanto Benedita olhava para Fernanda, que ainda dormia profundamente. Ela sabia que aquele perigo não havia passado completamente, mas pelo menos, por hora, haviam conseguido evitar serem seguidas. Quando finalmente chegaram ao novo hospital, Benedita sentiu uma onda de alívio. O lugar era discreto,
pequeno, mas acolhedor. A equipe médica, que já estava ciente da situação, prontamente ajudou a transferir Fernanda para dentro do edifício. Dr. Almeida estava certo sobre a segurança do local. A clínica parecia isolada e as poucas pessoas que estavam ali eram profissionais de confiança. Benedita sabia que, por hora, haviam conseguido tirar Fernanda das mãos de Henrique. Carlos, exausto, mas aliviado, se aproximou de Benedita enquanto ela observava Fernanda ser levada para um novo quarto. Conseguimos despistá-los, disse ele, sentando-se ao lado de Benedita. Mas não podemos baixar a guarda. Henrique ainda está à solta e ele não vai desistir. Benedita assentiu, sabendo que a batalha ainda estava longe de terminar. Eu sei, disse ela, olhando para Fernanda. Mas pelo menos ela está segura por enquanto. Agora só precisamos garantir que eles sejam punidos por tudo o que fizeram. Carlos concordou. As provas que eles haviam coletado, as gravações, os documentos e o frasco de veneno, agora estavam em suas mãos, prontas para serem apresentadas à polícia. Mas sabiam que a luta seria difícil. Henrique e Jéssica ainda estavam por aí e não descansariam enquanto não tivessem o que queriam. Com Fernanda finalmente segura, Benedita sentiu uma mistura de exaustão e esperança. Ela sabia que havia mais lutas pela frente, mas naquele momento, ao lado de sua filha, tudo o que importava era que ela estivesse viva e a salvo. A partir dali, seria uma questão de justiça, algo que Benedita estava determinada a conquistar. Naquela manhã, o ambiente no hospital onde Fernanda havia sido transferida era de aparente tranquilidade. Benedita estava ao lado da filha, observando cada detalhe enquanto ela recebia os cuidados médicos necessários. O processo de desintoxicação era lento e Fernanda continuava frágil. Embora seus sinais vitais estivessem estáveis, ela permanecia inconsciente, lutando contra o veneno que havia corroído seu corpo por semanas. Benedita se esforçava para manter a calma. Por mais que soubesse que Fernanda estava em boas mãos, a presença ameaçadora de Henrique e Jéssica ainda a assombrava. Não era apenas uma questão de segurança física, mas também de tempo. Cada dia que passava era mais uma oportunidade para Henrique agir. "Vamos conseguir tirá-los de cena", murmurou Benedita para si mesma, tentando manter o foco na busca por justiça. As provas estavam com eles, e agora era uma questão de apresentar tudo às autoridades. Porém, a calma foi interrompida quando Carlos, que havia saído para fazer algumas compras e garantir que estivessem bem abastecidos, voltou ao hospital com uma expressão grave. "Benedita, precisamos conversar", disse ele assim que a encontrou no corredor. Ela percebeu o tom urgente em sua voz e imediatamente soube que algo estava errado. "O que aconteceu?", perguntou Benedita, sentindo o nervosismo tomar conta. Carlos olhou ao redor antes de falar, certificando-se de que ninguém os ouvia. "Henrique sabe que estamos aqui", disse ele, a voz baixa. "Eu ouvi alguns funcionários conversando na cidade. Alguém está procurando por você e por Fernanda. Não tenho dúvidas de que é ele." Benedita sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Sabia que não demoraria para que Henrique fizesse algum movimento. A expressão de Carlos deixava claro que o perigo estava mais próximo do que imaginavam. "Ele já sabe que estamos nesse hospital?", perguntou ela, preocupada. "Ainda não", respondeu Carlos, tentando tranquilizá-la. "Mas ele está por perto, e é apenas uma questão de tempo até que descubra. Se não tomarmos cuidado, ele pode chegar até nós." Benedita respirou fundo, tentando controlar o medo que crescia dentro dela. Não podiam permitir que Henrique encontrasse Fernanda, não agora. Eles precisavam ser mais rápidos. "Precisamos agir antes que ele faça o próximo movimento. Levar tudo para a polícia", sugeriu Carlos com a voz firme. Benedita sabia que ele estava certo. As provas estavam com eles, e essa era a única forma de derrubar Henrique e Jéssica. Mas o tempo estava contra eles, e qualquer passo em falso poderia ser desastroso. "Temos que nos mexer agora", disse Benedita, decidida.
Se esperarmos mais, ele pode nos encontrar. Temos todas as provas, não podemos hesitar. Carlos assentiu, já pegando o celular para entrar em contato com o advogado e a polícia. Enquanto ele discava, Benedita olhava para Fernanda. Ela sabia que não podia deixá-la, mas também não poderia perder mais tempo. A justiça por tudo o que haviam passado estava ao alcance, mas seria uma corrida contra o relógio. Carlos voltou-se para Benedita depois de encerrar a ligação. O advogado já está a caminho e a polícia local também foi informada. Eles devem estar aqui em pouco tempo para pegar as provas e iniciar o processo formal, disse ele, tentando trazer um pouco de tranquilidade à situação. Benedita soltou um suspiro de alívio, mas algo dentro dela ainda estava inquieto. Ela sabia que Henrique não era do tipo que esperava passivamente, e cada minuto que passava aumentava a chance de que ele descobrisse o paradeiro delas. Enquanto isso, na mansão, Henrique estava perdendo a paciência. Após dias de incertezas e tentativas frustradas de descobrir onde Fernanda estava, ele começava a perceber que seu controle sobre a situação estava escapando por entre seus dedos. Ele caminhava de um lado para o outro em seu escritório, os nervos à flor da pele. Jéssica estava sentada em uma poltrona próxima, visivelmente desconfortável com a crescente tensão. Ela sabia que a situação estava fora de controle e que o plano estava se desfazendo. Como é possível que não conseguimos encontrar ninguém? Henrique esbravejou, batendo a mão na mesa. Alguém está ajudando Fernanda e eu quero saber quem. Jéssica hesitou antes de responder, sabendo que qualquer palavra mal colocada poderia piorar o humor de Henrique. Estamos fazendo o possível, Henrique, disse ela, tentando manter a calma. Mas se ela desapareceu sem deixar rastros, provavelmente alguém de confiança está cuidando disso. Henrique virou-se abruptamente para Jéssica, os olhos cheios de fúria. Esse alguém de confiança é Benedita, ele gritou. Ela deve estar por trás disso, mas eu vou encontrá-las e quando eu encontrar... Henrique parou, respirando fundo para tentar conter sua raiva. Jéssica olhou para ele com cautela. O que você vai fazer? Perguntou, temendo a resposta. Henrique não respondeu de imediato. Ele caminhou até a janela e olhou para fora, o olhar distante. Eu não vou permitir que ela me destrua, disse ele em voz baixa. Já perdi tempo demais com isso. Agora é questão de sobrevivência. Jéssica sentiu um arrepio com o tom de voz dele. Henrique estava mais perigoso do que nunca, e ela sabia que, quando encurralado, ele era capaz de qualquer coisa. E se ela estiver com as provas? Perguntou Jéssica, tentando sondar qual seria o próximo passo. Henrique fechou os olhos por um momento, ponderando. Se Benedita tiver as provas, eu terei que resolver isso do meu jeito antes que ela chegue à polícia. Não temos mais tempo, disse ele, virando-se para Jéssica com um olhar determinado. Prepare tudo. Vamos nos mover rapidamente. De volta ao hospital, o clima era de expectativa. Benedita e Carlos aguardavam a chegada da polícia e do advogado, tentando não pensar no que poderia acontecer se Henrique os encontrasse antes disso. Vai ficar tudo bem, disse Carlos, olhando para Benedita com firmeza. Já demos o passo mais importante. A polícia está a caminho e temos todas as provas que precisamos. Henrique não vai escapar dessa. Benedita assentiu, tentando se agarrar à esperança nas palavras de Carlos. Ela olhou para Fernanda, que ainda dormia profundamente, e sentiu um aperto no peito. Eu não vou descansar até vê-los pagarem pelo que fizeram, disse ela com determinação. Não importa o que aconteça. Enquanto esperavam, Benedita ouvia os ruídos suaves do hospital, mas seu coração continuava acelerado. O relógio parecia andar devagar demais, e cada minuto de espera era uma agonia. Ela sabia que estavam tão perto de conseguir justiça, mas o perigo ainda estava à espreita, e Henrique poderia atacar a qualquer momento. Finalmente, o som de passos apressados pelo corredor chamou a atenção de Benedita. Quando olhou para a porta, viu o advogado e 2 policiais se aproximando rapidamente. Carlos se levantou de imediato para recebê-los.
Vocês chegaram na hora certa, disse Carlos aliviado. O advogado, um homem de meia idade com uma postura firme, cumprimentou Benedita com um aceno de cabeça. Estou ciente da situação, dona Benedita. Estamos aqui para garantir que essas provas sejam entregues à polícia e que tudo seja tratado conforme a lei, disse ele, abrindo uma pasta e organizando os documentos e o frasco de veneno. Os policiais também se aproximaram, prontos para receber as evidências. Vamos agir rapidamente. Se Henrique estiver realmente envolvido nisso, nós o pegaremos antes que ele tenha chance de fugir, disse um dos policiais, pegando as provas com cuidado. Benedita sentiu uma onda de alívio. As provas finalmente estavam nas mãos das autoridades e a justiça estava mais perto do que nunca. Mesmo assim, ela sabia que o confronto final estava se aproximando. Henrique e Jéssica estavam encurralados e não havia mais para onde fugir. A sensação de estar tão próxima de ver Henrique responder por seus crimes trouxe um misto de alívio e tensão. Benedita sabia que o fim estava próximo, mas também sabia que pessoas desesperadas são capazes de tudo. Agora, restava esperar pelo próximo movimento de Henrique. Enquanto a polícia se movia para preparar o cerco a Henrique e Jéssica, Benedita se permitiu um breve suspiro de alívio. Eles finalmente tinham tudo o que precisavam para garantir que os dois pagariam por seus crimes. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o perigo não havia desaparecido por completo. Pessoas como Henrique não se rendiam facilmente. Ele estava encurralado e Benedita temia o que ele poderia fazer agora que estava com as costas contra a parede. Enquanto aguardava no hospital, o advogado discutia com a polícia os próximos passos e Benedita sentia o coração acelerar. Ela não queria se afastar de Fernanda, que estava em uma sala de tratamento próxima, mas também sabia que era uma questão de tempo até que o cerco a Henrique fosse fechado. Carlos, sempre ao lado dela, também parecia tenso. "Acha que ele vai tentar fugir?" perguntou Benedita, tentando esconder a ansiedade. "Não sei, mas alguém como ele, quando sabe que perdeu, pode ser perigoso", respondeu Carlos a voz baixa. "Mas agora, com a polícia envolvida, ele não terá muitas opções. Acho que vai tentar se esconder ou criar uma saída desesperada." Benedita sabia que isso era verdade. Por mais controle que Henrique sempre tivesse mantido, ele era o tipo de homem que, quando pressionado, reagiria de forma imprevisível. E Jéssica? O quanto ela também estava disposta a arriscar para proteger seu papel nesse plano sombrio? Essas perguntas assombravam Benedita enquanto ela aguardava notícias. Minutos depois, o advogado voltou, dessa vez com um policial ao seu lado. "Benedita, a polícia está organizando o cerco à mansão de Henrique. Eles vão pegá-lo esta noite. Fiquem aqui com Fernanda, vocês estão seguras. Nós vamos cuidar do resto", disse o advogado, a expressão resoluta. Benedita assentiu, mas algo dentro dela ainda a incomodava. Era como se uma parte de sua alma soubesse que isso não terminaria sem um último confronto. Ela queria acreditar que tudo seria resolvido com a prisão de Henrique e Jéssica, mas o instinto de mãe a alertava que algo mais estava para acontecer. Na mansão, Henrique caminhava de um lado para o outro, as mãos suadas e os olhos fixos no telefone. Ele já sabia que o cerco estava se fechando. As informações que conseguira de seus contatos sugeriam que a polícia estava em movimento, e ele sabia que Benedita tinha algo a ver com isso. Suas tentativas de rastrear Fernanda e descobrir seu paradeiro haviam sido frustradas, e ele sentia o controle que sempre tivera se esvaindo. "Não podemos esperar mais, Henrique", disse Jéssica, sentada em uma cadeira ao lado, com uma expressão nervosa. "Se a polícia estiver vindo atrás de nós, precisamos sair agora." Henrique a encarou com frieza. Ele sabia que ela estava certa, mas sua mente ainda buscava uma saída. Fugir significaria admitir a derrota, e ele não estava pronto para isso. Seu plano meticulosamente elaborado havia fracassado porque Benedita interferira, e isso o enfurecia. "Não,
Não vou deixar essa velha estragar tudo, disse Henrique com os dentes cerrados. Jéssica o olhou com cautela. O que você pretende fazer então? Se eu for cair, não cairei sozinho. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Vou atrás de Fernanda. Eles acham que estão protegidos, mas eu sei que ainda há uma maneira de resolver isso ao meu modo, respondeu ele, com uma determinação perigosa no olhar. Jéssica hesitou por um momento, mas logo se levantou, ciente de que Henrique não mudaria de ideia. Ambos sabiam que suas opções estavam acabando. Enquanto o cerco à mansão se formava, Benedita e Carlos continuavam no hospital, observando a equipe médica cuidar de Fernanda. O ambiente estava tenso, mas havia uma sensação de que o pior estava prestes a passar. No entanto, a calma foi interrompida por uma ligação inesperada. O telefone de Carlos tocou, e quando ele atendeu, sua expressão mudou rapidamente. "O que foi?" perguntou Benedita, ao ver o rosto preocupado de Carlos. Carlos terminou a chamada e voltou-se para ela com urgência. "Foi a polícia. Eles estão cercando a mansão, mas Henrique não está lá. Ele desapareceu." O coração de Benedita disparou. Desapareceu? Mas para onde ele poderia ter ido? Carlos balançou a cabeça, claramente frustrado. "Ninguém sabe, mas o fato de ele ter fugido significa que ele está desesperado. E um homem como ele, desesperado, é perigoso." Benedita começou a sentir o pânico se apoderar de seu corpo. Sabia que, se Henrique estava fugindo, ele poderia estar indo atrás delas. Mas como ele descobriria onde elas estavam? O hospital não era um local óbvio, mas o fato de ele ter sumido sem deixar rastros era preocupante. "E Jéssica?" perguntou ela, tentando manter a calma. "Ela foi capturada na mansão. Parece que não tentou resistir muito. Mas Henrique, ele deve estar tramando algo. Eles acham que ele pode estar indo atrás de você e Fernanda", disse Carlos, sua voz grave. Benedita sentiu as pernas tremerem. Henrique poderia estar vindo para o hospital. Ela sabia que não podiam esperar mais. "Precisamos sair daqui, agora. Se ele descobrir onde estamos, será tarde demais", disse ela, levantando-se rapidamente. Carlos concordou, e os dois começaram a organizar a saída imediata do hospital. Enquanto eles apressadamente faziam os preparativos, Benedita não conseguia evitar o sentimento de que o confronto final com Henrique estava mais próximo do que jamais imaginara. No caminho para o hospital, Henrique acelerava o carro, os olhos fixos na estrada. Ele sabia que Benedita e Fernanda estavam escondidas em algum lugar e já havia obtido informações suficientes para rastrear o hospital onde estavam. Não importava mais o quanto a polícia estivesse atrás dele. Ele iria resolver isso à sua maneira. Se não conseguisse a fortuna de Fernanda, pelo menos teria sua vingança. A escuridão da noite envolvia a estrada enquanto ele se aproximava de seu destino. Os pensamentos de Henrique giravam em torno de como tudo poderia ter dado certo se não fosse por Benedita. Ele sentia uma raiva crescente, um ódio que se acumulava por tudo o que havia perdido. Agora, restava apenas uma solução: destruir o que ele não podia ter. Benedita e Carlos, com a ajuda da equipe médica, conseguiram transferir Fernanda para uma área segura dentro do hospital, aguardando reforços da polícia. O ambiente estava tenso e cada som parecia amplificado pelo medo que pairava no ar. Benedita sabia que Henrique estava por perto, mas não tinha certeza de quando ele chegaria. A espera era torturante. De repente, um ruído de passos apressados ecoou pelo corredor. Carlos olhou para Benedita com os olhos arregalados, enquanto ambos se preparavam para o pior. Era Henrique. Benedita sentiu seu coração disparar. Ela sabia que não poderia permitir que ele chegasse perto de Fernanda. Pegando todo o resto de sua coragem, ela deu um passo à frente, determinada a enfrentar o homem que havia quase destruído sua família. Henrique apareceu na entrada do corredor, os olhos cheios de ódio, mas também de desespero. Ele sabia que estava encurralado, mas não estava disposto a sair sem lutar. "Acabou, Henrique!" gritou Benedita com a voz firme, embora o medo a dominasse por dentro.
A polícia está vindo, você não tem para onde correr. Henrique riu amargamente, olhando para Benedita com desprezo. Acabou? Para você, pode até estar, mas eu não vou sair daqui sem garantir que vocês paguem por terem destruído tudo que eu construí. Ele gritou, avançando pelo corredor. Antes que pudesse dar mais um passo, o som de sirenes se aproximando invadiu o hospital. A polícia havia chegado. Carlos correu para a porta, enquanto Benedita se manteve firme diante de Henrique. Ele olhou para os lados, percebendo que não havia mais saída. Henrique tentou avançar mais uma vez, mas os policiais já haviam invadido o local, apontando suas armas em sua direção. "Não se mexa!" gritou um dos policiais enquanto cercavam Henrique. Ele parou, o corpo tenso de raiva e frustração, mas agora estava encurralado de vez. Não havia mais para onde fugir. As mãos de Henrique tremiam enquanto ele olhava para Benedita, seus olhos cheios de amargura. "Você ganhou dessa vez, velha", disse ele com uma voz baixa e venenosa. Benedita, apesar do medo, sentiu uma onda de alívio ao vê-lo ser algemado e levado pelos policiais. Finalmente, depois de toda a luta, o pesadelo estava acabando. Enquanto os policiais levavam Henrique embora, Benedita voltou para perto de Fernanda, sentindo o peso das últimas semanas começar a se dissipar. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente para a recuperação de sua filha, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que estavam seguras. O pesadelo finalmente havia terminado. O silêncio que se seguiu após a captura de Henrique era quase surreal. Depois de semanas de tensão, medo e incerteza, Benedita finalmente podia respirar um pouco mais aliviada. Sentada ao lado de Fernanda no hospital, ela observava a filha repousar. O rosto de Fernanda, embora ainda pálido e frágil, começava a mostrar sinais de recuperação. Aos poucos, o veneno que corria por suas veias estava sendo eliminado e o corpo estava começando a responder ao tratamento. Benedita não conseguia evitar as lágrimas de alívio que brotavam em seus olhos. Tudo o que ela havia passado até aquele momento, a luta para salvar sua filha, os riscos, o enfrentamento com Henrique, parecia agora uma memória distante, embora ainda muito viva em sua mente. Carlos entrou na sala trazendo um café para Benedita. Ele se aproximou, entregando o copo à mulher que nos últimos dias havia se tornado uma verdadeira guerreira. "Como ela está?" perguntou ele em um tom suave, olhando para Fernanda deitada na cama. "Está melhorando. Ainda vai demorar para se recuperar completamente, mas o médico disse que ela está reagindo bem ao tratamento", respondeu Benedita, enxugando as lágrimas. Carlos sorriu e se sentou ao lado dela. "Você foi incrível, Benedita. Foi graças à sua coragem e determinação que conseguimos desmascarar Henrique. Sem você, tudo poderia ter terminado de maneira muito diferente." Benedita olhou para ele com um sorriso agradecido, embora ainda cansada. "Eu não podia desistir dela. Nenhuma mãe consegue. Eu faria tudo de novo, por mais difícil que tenha sido. O amor que sinto por minha filha é mais forte que qualquer obstáculo", disse ela, sua voz carregada de emoção. Carlos assentiu em silêncio. Ele sabia que as palavras de Benedita eram verdadeiras. A força de uma mãe era algo inabalável, e ela havia provado isso inúmeras vezes durante toda essa provação. Os dias se passaram com a recuperação de Fernanda se consolidando. A cada manhã, Benedita percebia pequenas melhorias no estado de saúde da filha. Ela estava mais consciente, os momentos de fraqueza diminuindo gradativamente. Em uma manhã, ao segurar a mão de Fernanda, Benedita percebeu um leve movimento. Fernanda abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz suave que invadia o quarto. Sua voz ainda era fraca, mas o suficiente para chamar a atenção de Benedita. "Mãe", sussurrou Fernanda, o tom suave e cheio de confusão. Benedita sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Segurou com força a mão da filha, os olhos cheios de lágrimas.
Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Você está segura agora, respondeu Benedita com um sorriso de alívio, enxugando as lágrimas que escorriam por seu rosto. Fernanda parecia desorientada, mas o calor da mão de sua mãe a confortava. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando lembrar o que havia acontecido. Onde estou? Perguntou Fernanda com dificuldade. Você está no hospital. Está se recuperando. Você ficou muito doente, mas agora está segura, explicou Benedita, acariciando o rosto da filha. Fernanda respirou fundo, ainda processando as palavras da mãe. As lembranças eram vagas, mas começavam a voltar lentamente. O acidente, a fraqueza que tomava conta de seu corpo, a presença de Henrique e Jéssica, tudo estava borrado em sua mente. Henrique, sussurrou ela tentando focar nos detalhes. Benedita sentiu o corpo enrijecer ao ouvir o nome do homem que havia quase destruído suas vidas. Henrique foi preso, Fernanda. Ele e Jéssica não podem mais te machucar. Eu descobri o que eles estavam fazendo com você. Você estava sendo envenenada, disse Benedita com uma voz trêmula, mas cheia de certeza. Os olhos de Fernanda se arregalaram enquanto ela tentava absorver aquela informação. O choque era evidente em seu rosto. Ela nunca havia imaginado que o homem com quem compartilhava sua vida pudesse ser tão cruel. Eu não sabia, murmurou Fernanda, a voz vacilante. Benedita segurou a mão da filha com mais firmeza, tentando confortá-la. Você não podia saber, meu amor. Eles eram ardilosos. Mas agora tudo acabou. Eu estou aqui e você vai se recuperar, disse Benedita, sua voz se suavizando. Fernanda ficou em silêncio por alguns instantes, processando as palavras da mãe. Embora ainda estivesse fraca, ela sentiu uma pequena chama de força dentro de si. O pesadelo estava começando a acabar. Com o passar dos dias, Fernanda começou a se fortalecer. Seus momentos de lucidez se tornaram mais frequentes e ela passou a se lembrar de mais detalhes sobre os últimos meses. Benedita a apoiava em cada passo, nunca deixando que ela se sentisse sozinha. O vínculo entre mãe e filha, que havia sido abalado pelo distanciamento e pelas dificuldades da vida, estava agora mais forte do que nunca. Um dia, enquanto estavam juntas no quarto do hospital, Fernanda se virou para Benedita com um olhar de profunda gratidão. Mãe, eu não sei como te agradecer. Se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje, disse ela, as palavras cheias de emoção. Benedita sorriu, seus olhos marejados de lágrimas. Você não precisa me agradecer, filha. Tudo o que fiz foi por amor, e ver você se recuperando é a única coisa que importa para mim, respondeu ela, apertando a mão de Fernanda. As duas ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a profundidade daquilo que haviam enfrentado juntas. O amor que as unia era o que as havia sustentado durante toda a provação. Fernanda fechou os olhos por um instante, sentindo o calor da mão de sua mãe. Ela sabia que o caminho para a recuperação total seria longo, mas com Benedita ao seu lado, sentia que poderia superar qualquer obstáculo. Enquanto isso, as notícias sobre a prisão de Henrique e Jéssica se espalhavam. A polícia havia coletado todas as evidências e montado um caso sólido contra os dois. Jéssica, em particular, havia tentado minimizar seu envolvimento, mas as provas eram irrefutáveis. Ambos foram formalmente acusados de tentativa de homicídio e fraude. Carlos, que acompanhava todo o processo de perto, trouxe as atualizações para Benedita e Fernanda. Eles vão pagar pelo que fizeram. Não há como escaparem dessa, disse Carlos confiante. As provas que conseguimos e o depoimento de Fernanda serão suficientes para garantir que ambos fiquem presos por muito tempo. Benedita sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Embora soubesse que Henrique e Jéssica mereciam pagar por seus crimes, a experiência havia deixado marcas profundas. Mas, acima de tudo, havia uma sensação de justiça finalmente sendo feita.
Os dias se passaram e Fernanda foi ganhando mais força. Com o tempo, os médicos decidiram que ela estava pronta para deixar o hospital e continuar sua recuperação em casa. Benedita, ao lado da filha, sentia-se mais confiante do que nunca. Sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas também sabia que o pior havia ficado para trás. Enquanto saíam do hospital juntas, Fernanda olhou para Benedita com um sorriso tímido no rosto. Eu sei que demorei a perceber, mas quero passar mais tempo com você, mãe. A vida pode ser imprevisível e eu não quero perder mais nada, disse ela com a voz suave. Benedita sorriu, sentindo o coração aquecido por aquelas palavras. O amor entre mãe e filha, que havia sido testado de tantas formas, estava mais forte do que nunca. Eu também, filha. Vamos aproveitar cada momento daqui em diante, respondeu Benedita, enquanto as duas caminhavam para fora, deixando para trás o pesadelo que quase as destruiu. Agora, a vida voltava a florescer, e ambas sabiam que juntas seriam capazes de superar qualquer desafio. O que você achou dessa história emocionante? Deixe um comentário, a gente adora ler sua opinião. E não esquece de dar um curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!